Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus. Você que nos visita nesta noite, sinta-se em casa, é um prazer tê-lo aqui conosco. Você saia desse lugar tremendamente abençoado, em nome de Jesus. Quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Eu ia ler apenas um versículo, mas eu quero ler alguns que antecedem o texto. E depois mais um versículo que completa essa leitura aqui. Capítulo 5 de Mateus, versículo 39. Amém? Podemos ler? Se você está sem Bíblia, você pode acompanhar aqui do telão. Que diz assim: eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Amém? Diga, esta palavra tem alguns códigos para a minha vida nesta noite. Amém? Pai querido, que a tua palavra ministre os nossos corações e que de forma sobrenatural nós sejamos abençoados, sejamos fortalecidos pela palavra que nos restaura, pela palavra que nos edifica, para a glória de Deus. Amém e amém. Se assente na presença do Senhor. Queridos, quando nós lemos um texto como esse, parece uma coisa que, de certa forma, até nos constrange, né? Porque quando você vê que a palavra vem dizendo assim: olha, não resista o perverso. Não é a minha obrigação, nem a sua obrigação resistir ao perverso. Quando Deus fala assim: olha, você não tem que resistir ao perverso, Ele está dizendo algumas coisas aí. E na minha Bíblia o texto está escrito em vermelho porque são palavras que Jesus disse. Jesus estava dizendo, ensinando os discípulos, ou tentando mostrar aos discípulos qual era o lugar deles, qual era a posição deles, qual era o nível que eles deveriam estar e viver. Há uma das coisas que nós precisamos entender, queridos: existem códigos na Bíblia, existem chaves específicas que o Senhor libera para o seu povo, e estas chaves ou estes códigos, eles abrem portas, eles estabelecem algo na vida do cristão, do filho de Deus, que você não aprende em faculdade nenhuma, que você não aprende na experiência de vida, no dia a dia, mas são revelações que o Espírito de Deus traz sobre a vida da igreja. Por isso que eu sempre digo para as pessoas que caminham perto de mim: olha, faça o que você tem que fazer, viva o que você tem que viver, estabeleça o que você tem que estabelecer, mas não quebre a sua aliança com Deus. Porque na sua força você vai conseguir algumas coisas, mas no poder de Deus você vai alcançar todas as coisas. Então aquilo que nós estamos construindo à nossa volta é algo satisfatório, Deus nos dando a capacidade, a habilidade, o dom, o talento, a sabedoria para estabelecer coisas, para realizar coisas, para definir, para estabelecer, para que as pessoas entendam que nós estamos, rompendo em alguma área da nossa vida. Isso é maravilhoso, mas o que é mais tremendo que isso, é você entender que nenhuma das suas realizações supera a manifestação e o favor de Deus na sua vida. Porque quando Deus estabelece, o homem não pode barrar o que Deus está estabelecendo. Eu venho repetindo uma frase para que você tenha isso registrado dentro de você: o que começou no céu, o inferno não pode parar. Por que eu acredito nisso? Porque Deus começou coisas que não são atuais, já vem acontecendo ao longo dos séculos. E Ele diz assim: se alguém lhe der um tapa na sua face direita,
na direita ofereça a sua face esquerda. A gente olha para isso e muitas vezes começa a se sentir, poxa, mas como é que alguém vem me dar um tapa no rosto e eu ofereço o outro lado para que ele bata novamente? Por que eu tenho que me humilhar desse nível? Por que eu tenho que, sofrer nessa medida? O Senhor não está falando de sofrimento e o Senhor não está falando de humilhação. O Senhor está falando de posicionamento. O Senhor está dizendo de nível. O Senhor está dizendo de estatura. O Senhor está dizendo de relevância na nossa vida. Porque nós não vamos parar ou nos sentir prejudicados porque alguém nos ofendeu ou nos feriu ou nos prejudicou de alguma forma. O Senhor dizendo, a tua posição está tão elevada, você foi chamado para viver algo tão grande, que oferecer a sua face esquerda não vai diminuir quem você é, não vai tornar você menor, não vai fazer com que você se sinta prejudicado, porque você está vivendo algo tão poderoso. Essa é uma medida que Deus nos olha, e Ele nos vê exatamente como filhos. Nós somos herdeiros das promessas. Nós estamos vivendo, queridos, muitas vezes como se nós não tivéssemos nada, ou como se nós estivéssemos muito longe de alcançar aquilo que sonhamos em alcançar. Deixa eu te contar algo muito importante. Está dentro de você uma essência que não veio do seu pai terreno e nem da sua mãe terrena, veio de Deus, do seu Pai celestial. O DNA de Deus está dentro de você, a mão de Deus se move em você, o propósito de Deus se move em você. Então quando o Senhor está dizendo, olha, você não tem que contender com o perverso, você não tem que se opor a isso, porque você não está na mesma medida, você não está no mesmo nível, você não tem a mesma formação que ele, você está acima disso, você foi chamado para viver além disso. Muitos querem, mas poucos entendem o quanto Deus já carregou dentro de nós, exatamente esses níveis. Não é querer ser melhor do que ninguém, mas é viver o plano e o propósito de Deus em nossas vidas. Porque o Senhor, Ele entende que quando nós fluímos naquilo que Ele confiou a nós, Ele vai começar a liberar medidas, Ele vai começar a estabelecer nas áreas da nossa vida, e aí a gente começa a perceber que há um rompimento acontecendo constantemente. Quanto mais eu estou em Deus, mais a minha vida está rompendo em todos os ambientes. A igreja não foi chamada para ficar escondida, a igreja foi chamada para ser vista, para ser olhada. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, e a luz do mundo dissipa as trevas, a luz do mundo ofusca as trevas. Quando a luz entra, as trevas desaparecem. O que o Senhor está dizendo? Nós não fomos chamados para viver apagado, nós não fomos chamados para estar escondidos, nós fomos chamados para dar direção às pessoas, para sermos referência às pessoas, para sermos modelo de bênçãos na vida das pessoas. E tem muita gente que diz assim, eu sou um coitadinho, eu tenho sofrido isso, porque isso vem da minha família. Sexta-feira eu preguei para os homens aqui, aliás nós estávamos em 42 homens, senti uma inveja das mulheres agora. Nós estávamos em 42 homens. Aí você pode falar assim, nós tínhamos mais do que isso, mas mulher é mais fácil de reunir do que homem. Homem, para sair de casa, deixar lá o jornalzinho dele, o chinelinho dele depois do horário de serviço, olha, eu me considero mais que vencedor. 42 homens. Deus fazendo a obra, e foi maravilhoso o nosso encontro. E eu preguei sobre legado. A diferença de herança e legado parece ser a mesma coisa, mas não é. Porque a herança sempre está do lado de fora, ela pode mudar algumas coisas, pode nos dar recursos que podem ser muito bem aproveitados ou podem ser desperdiçados. Quantos homens constroem empresas multinacionais e se tornam poderosos, os filhos assumem após a morte do pai e eles acabam em poucos anos com toda a estrutura da empresa? Porque herança, sim, se você não souber administrar, ela pode te tornar mais poderoso, ou ela pode acabar com a tua história. Mas legado é o que muda você por dentro. É o que gera uma mudança dentro de você. É o que faz com que você realmente entenda que você recebeu dos seus pais e você passa isso para os seus filhos. Você imprime isso nas gerações. Você carrega isso para a vida inteira. Isso é mais poderoso que dinheiro. Isso é mais poderoso que você ter recebido um carro, uma casa, terras e qualquer outra coisa. Porque você está levando algo que ninguém pode roubar de você.
E sabe o que Jesus está mostrando nesta passagem? Que nós fomos formados e criados por Ele, para vivermos exatamente na posição que Ele nos chamou. E Ele está dizendo: você não tem que contender com aqueles que não compreendem aquilo que você carrega. Deus te chamou para viver algo ainda maior. Sabe, então quando você começa a se olhar e se ver tão pequenininho, diante de Deus nós somos um cisquinho. Mas diante do inferno nós somos poderosos. Posso ouvir um amém? Diante de Deus nós somos pequenos, mas diante do inferno nós somos poderosos, porque carregamos uma medida de Deus dentro de nós. Sabe, queridos, quando eu vim por Evangelho, quando eu entendi o caminho que Jesus havia estabelecido para a minha vida, eu vim com muitos traumas, eu vim com muitos pensamentos errados, uma visão distorcida, sabe, com uma mente cauterizada pelo pecado, pela limitação. E toda vez que eu comecei a ler a Bíblia, eu via que Deus me confrontava com as Escrituras. O Senhor me confrontava porque as palavras que vinham ao meu encontro eram palavras que diziam: olha, o Senhor te ungiu, e o Espírito do Senhor está em ti. Você foi chamado para libertar os cativos. Então eu não poderia ser eu precisava ser um libertador. Eu tinha que sair daquele lugar de cativo para poder libertar os que estavam no cativeiro. O Senhor estava me dizendo em tantas outras passagens bíblicas que eu nasci para viver e estabelecer o reino e o propósito de Deus. Como é que eu poderia estar me vendo naquela condição? Então eu comecei a compreender que aqueles pensamentos, aquela visão, era algo que o homem, o mundo colocou dentro de mim. Mas quando eu entendi o plano de Deus para a minha vida, de fato eu compreendi qual era o meu lugar, e não tinha a ver com posição, dinheiro, mas com a autoridade que eu carregava do Senhor dentro da minha vida. Por isso o Senhor disse: se alguém te acertar a face do lado direito, dê a esquerda, porque ele vai tentar atingir você de um lado, de outro, mas isso não vai mudar quem você é, isso não vai diminuir quem você é, isso não vai fazer com que você pereça, porque o que você carrega é maior do que qualquer coisa que possa vir do lado de fora, qualquer ataque ou investida que o inimigo tenha contra a sua vida. Sabe, irmãos, quando você valoriza o problema demais, ou você se importa com a ignorância das pessoas, ou com a perseguição das pessoas, ou porque estão falando mal de você, ou porque estão te perseguindo, e você começa a dar na mesma moeda, você não entendeu o propósito de Deus na sua vida. Porque se você entendeu quem você é em Cristo Jesus, você vai descobrir que as pessoas, elas nunca vão compreender o que você carrega. Então eles vão falar o que eles pensam, eles vão se levantar, eles vão perseguir, eles vão tentar. Sabe o que acontece? Quanto mais eles tentam, menos eles te param. Quanto mais ele investe contra a tua vida, mais você cresce. Quanto mais eles estão denegrindo o seu nome, a sua imagem, mais a presença de Deus se manifesta em você. Porque o teu negócio não é com o homem, o teu negócio é com Deus. Você não foi chamado para viver o natural, você foi chamado para viver o sobrenatural de Deus. Agora eu vou perder tempo com gente que não entende o propósito. Se eu for discutir com ignorante, eu vou perder, porque eu não fui criado para viver no ambiente que ele está. Deus me chamou para viver num lugar alto e seguro. Deus me chamou para viver não na média, mas acima da média. Porque o espírito que eu carrego dentro de mim é um espírito de excelência. Está entendendo? Então agora eu vou começar, sabe, a duelar com pessoas que nasceram e não entenderam o propósito de Deus. E no que eles estão sendo equivocados, eles são peritos. Agora Deus me chamou para viver num outro ambiente, com uma outra mentalidade, com um outro tipo de palavra. Você pode ver que uma pessoa que está com a mente cauterizada, o que ele fala o dia inteiro? Ele só fala do que não dá certo, ele só fala do passado, ele só fala daquilo que aconteceu, ele não consegue olhar para o presente e dimensionar o futuro, porque ele não consegue enxergar o futuro. Mas quem está em Cristo é nova criatura. Quem está em Cristo sabe que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quem está em Cristo entende que nós temos que olhar para frente, não é olhar para trás, que nós temos que nos desvencilhar das coisas que são sobrepeso sobre nós e caminhar na dimensão do Espírito, viver as promessas de Deus, estabelecer as promessas de Deus.
Nossa boca tem que profetizar em áreas que há sequidão. Sabe, nós temos que ser a oposição, nós temos que andar na contramão, queridos, de todos, porque muita gente está dizendo que nós vamos viver o pior, o inferno, o caos. Nós temos que ter uma palavra diferente, porque não estamos debaixo do governo do homem, estamos debaixo do governo de Cristo. E se eu vivo debaixo do governo de Cristo, eu preciso ter uma palavra do céu para minha família, eu preciso ter uma palavra do céu para a igreja que eu estou, eu preciso ter uma palavra do céu para as pessoas que necessitam de direção. Então o Senhor está nos dizendo que nós não nascemos para viver a igualdade de mentalidade que todo mundo tem. Nós carregamos algo que é maior, nós carregamos uma medida que vem do céu, não veio do homem. E é por isso que quando nós olhamos o texto, nós começamos a compreender que o Senhor está dizendo a respeito disso. Ele está ministrando a respeito destas coisas. E sabe, quando nós começamos a olhar essa dimensão, nós precisamos compreender que o Senhor disse algo interessante para aqueles discípulos e para a igreja da época. Ela disse: olha, se alguém te pede para você andar 1 milha, você deve andar 2. 1 milha tem 1 quilômetro e 600 metros. 1 milha era uma lei imposta pelos romanos, que qualquer judeu encontrado no caminho seria solicitado, ordenado para carregar um peso por 1,5 quilômetro, sem reclamar, porque era uma lei. Você está passando aleatoriamente, tem um romano, tem uma carga, não importa se é 10 quilos, 50 quilos, 100 quilos, ele olha para você e diz assim: pega esse peso e carregue até tal lugar. Você não tinha que questionar, você tinha que pegar aquele peso, colocar sobre os teus ombros e sofrer por 1,5 quilômetro, 1.600 metros, carregando aquilo, lei. Então o Senhor disse: se te pedem para caminhar 1 milha, caminhe 2, porque vocês não foram feitos para viver debaixo de um sistema humano, vocês são superiores a isso. O que o Senhor está dizendo aqui? Não está falando de medidas? Não está falando de nivelamento? Não está dizendo quem é que nós somos? Porque se eu simplesmente fazer o que todo mundo faz, eu sou igual a todo mundo. Mas o Senhor disse: você não é igual a todo mundo. Agora eu entendo a minha mãe. Agora eu compreendo a minha mãe, profetiza do Senhor. Quando eu dizia: eu vou, todos os meus amigos vão. Ela falou assim: mas eu dizia assim: todo mundo vai. Ela disse: mas você não é todo mundo. Ela já estava dizendo: você é melhor. E eu ficava revoltadinho, sabe? Porque não era grande, era pequeno, então revoltadinho. Ficava revoltadinho no meu tamanho, na minha insignificância, porque todo mundo ia, mas minha mãe dizia: mas você não é todo mundo. Então quando eu começo a olhar para a minha vida no dia a dia, começo a dizer assim: mas Senhor, todo mundo está fazendo isso. Aí Deus fala: você não é todo mundo. Você não está na mesma medida. Não é esta mente de Cristo em você. Não é esse o Espírito libertador na sua vida. Não é esse a marca do sangue que você carrega. Você nasceu para viver acima da média. Você foi chamado para estabelecer o governo de Cristo. Você foi chamado para libertar o cativo. Você foi chamado para estabelecer uma palavra de vida e não de morte. E o que acontece com as pessoas? Elas estão querendo olhar o que todo mundo está vivendo. E eu quero lhe dizer: não faça o que todo mundo faz, faça um pouco mais. Isso é ter um espírito de excelência dentro de você. É entender, queridos, que se todo mundo leva e anda 1 milha, você não vai cumprir a lei somente, você vai mostrar o espírito de excelência que você carrega, quem você é em Cristo Jesus. Isso não é ser capacho de ninguém, isso é promover o reino de Deus. Isso é mostrar que você é diferente, isso é mostrar que você é luz. Porque a mentalidade de escravo é que ele está sendo humilhado, mas a condição de um libertador é pensar: eu vou além porque eu tenho a capacidade de fazer a diferença. E é por isso que eu nunca espero que as coisas comecem pela minha esposa. Começa por mim, porque eu tenho que ter um espírito de excelência.
Porque eu tenho que ser a diferença na vida das pessoas que estão ao meu lado. Eu preciso ser diferente. Então, se ser diferente é andar uma milha a mais, porque uma milha era ser obrigado, era lei. Mas a segunda milha eu andava por escolha própria, por saber quem eu sou. E quando eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, eu nunca estou numa condição de humilhação. Eu sempre estou me destacando, porque a excelência não se prova por aquilo que todo mundo faz, mas por aquilo que pouquíssimas pessoas fazem. Está pegando? Então, numa igreja, eu digo para a liderança: não espere que os outros iniciem as coisas, inicie você. Sabe, eu gosto, irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa seguinte: quer corrigir, corrija no particular, elogie em público. Tem um menino chamado Felipe aí, esposo da Andressa. Aí eu gosto, ele tem muitas coisas que eu não gosto nele. Por exemplo, ele é feio, né? Não. Felipe está aí? Felipe não está? Então, ele é feio, né? Ele é magrinho, eu sou gordinho, ele é mais alto, eu sou baixinho. Então, sabe aquela coisa? Mas o Felipe, menino de Deus, tem falhas, tem um monte de coisa que às vezes a gente fica, né? Pessoas valorizam o problema, mas eu quero dizer o seguinte: ele tem algo no coração dele, que se é para arrumar 50 cadeiras, ele arruma 100. Sabe, sempre ele está indo uma medida a mais, sempre um passo a mais. Ele talvez não saiba disso, mas ele carrega dentro dele um espírito de excelência, que muitos traduzem isso como puxa-saco, quer se aparecer. Ué, luz é para quê? Para ficar escondido debaixo da cama? Luz é para aparecer, meu filho. O sol se esconde? Não, meio-dia ele está no meio, no topo. Está lá dizendo o seguinte: olha, estou aqui, tá? Me viram? Sentiram? Estou na área. Luz é para aparecer. Luz é para se destacar. Luz é para mostrar que realmente existem coisas belas que a escuridão esconde, mas quando a luz chega, ela revela as coisas. Então, quando você vê um espírito de excelência, eu quero dizer para você o seguinte: tem que ser despertado em nós a motivação de não fazer o que todo mundo faz, mas fazer além daquilo que as pessoas comuns estão fazendo, porque nós fomos chamados para estabelecer algo maior. Você crê nisso? Ah, pastor, nós temos que viver algo novo na cidade e tal. Então nós temos que orar mais, nós temos que jejuar mais, nós temos que ler mais a Bíblia, nós temos que pagar mais o preço. Sabe, quando você começa a entender o propósito de Deus, sabe, quando você percebe que a grama do teu vizinho está um pouquinho mais verde que a sua, significa que você tem que dar uma atenção melhor para a sua grama, precisa cuidar um pouco melhor dela, sabe, entender que você pode melhorar o lugar que você está, mas não é se importar com o que está acontecendo lá fora, que você vai mudar a realidade aqui, mas é quando você começa a estabelecer as coisas da forma que Cristo estabeleceu na sua vida, você vai descobrir que aquilo que você está edificando, não é simplesmente para os dias atuais, mas é para a eternidade. Porque a igreja do Senhor não constrói coisas temporárias, nós construímos coisas para a eternidade. A nossa família, o que nós estamos semeando, a forma como nós estamos impactando a vida das pessoas. Sabe, alguns anos atrás eu me perguntava: se a igreja de repente fechar as portas, será que as pessoas vão sentir falta dela? E nós estamos chegando exatamente num ponto que eu tenho a compreensão que se nós tivéssemos que fechar as portas por alguma razão, isso iria impactar a vida de muitas pessoas de forma negativa, porque o impacto seria muito grande, porque a igreja está sendo um lugar de revolução, de transformação, de milagre, sabe, de estabelecimento do propósito. Eu tenho visto famílias entrar aqui em ruínas e serem reconstruídas pelo poder de Deus. Homens que tinham perdido a esperança nos seus dons e ministérios e hoje estão fluindo no Espírito Santo. Sabe o que isso significa? A igreja de alguma maneira está rompendo e levando as pessoas a um nível de rompimento. Eu não estou fazendo nada mais, nada menos que levar as pessoas a viverem no nível em que elas foram chamadas para viverem.
Eu sou contra quando o líder chega no altar e começa a chorar porque não tem isso, porque falta aquilo, porque está faltando aquilo outro, esperando que alguém na igreja se manifeste para doar ou para fazer. Sabe o que eu acredito? Que quando você está no centro da vontade de Deus e você continua rompendo, batendo, estabelecendo, Deus provedor, o Senhor de todas as coisas, começa a mover o coração das pessoas, a estabelecerem aquilo que seja, necessita ou que tenha que acontecer. É Deus que move todas as coisas. Agora eu vou viver numa dimensão que Deus não me chamou para viver, porque eu estou vivendo o impacto que muita gente está vivendo. Deus não me chamou para isso, Deus não chamou você para isso. Deus chamou para que você viva e vá além daquilo que todo mundo está fazendo. Amém ou não amém? Sabe, nós precisamos entender que toda mudança, tudo aquilo que Cristo quer fazer, sabe, gente, tem gente que vem para a fé, para o Evangelho, vem para Jesus achando que as coisas vão cair do céu, gente. Eu só quero lembrar o que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ah, mas eu não quero ter aflições. Não adianta, você vai ter, ou na igreja ou fora da igreja, vai dar ruim. A diferença é que quando você está em Cristo, você tem o poder do nome de Jesus liberado na sua vida para você destronar todas as investidas do maligno. Você tem poder nas suas palavras, você tem poder nas suas orações, você tem poder de mudar as coisas. E sabe o que eu quero te dizer? Não mova as coisas de lugar se não existir desempenho na sua vida, dedicação e esforço. Porque as coisas de excelência, elas são feitas porque eu entendo o que eu estou estabelecendo. Quando eu sei do que Deus está fazendo através da minha vida, ou fará através da minha vida, eu vou ter uma dedicação diferente dos outros. Eu vou ter um empenho diferente, um esforço diferente, porque eu não estou fazendo pelo momento, eu estou fazendo por aquilo que está vindo. Isso é saber como termina as Escrituras. Isso é saber o seguinte, que vai haver uma grande guerra e lá no fim quem vai perder é o diabo e nós vamos prevalecer. Já está escrito. Então eu não estou entrando numa briga como alguém que acha que vai ganhar. Eu entro numa briga sabendo que eu já ganhei, porque Jesus é comigo. Está compreendendo? Porque quando você começa em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora quando você vai para Apocalipse, o último livro da Bíblia, lá está contando a história exatamente como será o fim, tanto do diabo quanto o nosso. E a Bíblia diz que o diabo será destronado, envergonhado, aprisionado e lançado no fogo do inferno. Mas a igreja de Cristo reinará em glória com o Senhor por toda a eternidade. Sabe o que significa isso? Eu então estou me esforçando, me dedicando, me empenhando, não porque eu estou em dúvida, será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Não, eu estou ciente que vai acontecer. Então toda dedicação é válida, todo esforço é válido, todo empenho é válido, porque eu sei que está reservado para a minha vida, para a minha família, para o meu ministério, a vitória que está escrita nas Sagradas Escrituras. Pode o homem não querer, mas eu não estou nem aí para ele. Pode o inferno não querer, mas azar é do inferno, está escrito. E a palavra não é ficção, ela é real, ela é viva. O Espírito de Deus está na palavra e está dizendo, vai ser assim. É por isso que o diabo investe quando você está fazendo certo. É por isso que ele se levanta quando você está tomando decisões corretas, porque ele não quer que você ande alinhado ao propósito de Deus. Ele quer que você ande, sabe, em zigue-zague, como alguém que está embriagado, que não sabe como vai chegar ao destino. Mas nós não somos desses. Nós somos a geração que damos a outra face. Nós somos a geração que com certeza, se alguém quer a nossa túnica, pode levar a nossa capa também. Ah, nós não somos daquele que assim, eu vou cumprir a lei, eu vou fazer o que foi me exigido, vou andar uma milha. Não, o Senhor disse, você não foi chamado para andar uma milha é lei. Agora a segunda milha mostra quem você é, mostra o valor que você tem, mostra o que você carrega dentro da sua vida.
Por muito tempo a igreja do Senhor se limitou em revelar quem ela era. E sabe, não é pregando, não é falando, não é se mostrando melhor do que os outros, mas é estabelecendo um padrão de vida que vai impactar quem está à sua volta. E é por isso que nós temos que mudar o quadro, porque as pessoas têm que olhar para um cristão numa empresa e dizer: temos que contratar mais 10 igual a esse aí. Por quê? Porque é uma pessoa íntegra, porque é uma pessoa confiável, porque é uma pessoa que tem uma palavra boa. Quando ninguém tem, ele abre a boca para dizer coisas sensatas, equilibradas. Há uma palavra dizendo como vai ser o nosso fim. A nossa batalha já está garantida. Irmãos, eu não sei você, mas o diabo deve se entrar em desespero, entrar numa batalha sabendo que já perdeu. É por isso que ele conta esse monte de mentira, para tentar tirar eu e você. É por isso que quando a gente tem que botar empenho, esforço e dedicação, muitas vezes na nossa casa, na nossa família, no nosso chamado, naquilo que Deus confiou a nós, tem muita gente que fala assim: estou desanimado. Estou desanimado. Por que não morre, filho? Dá lugar para quem está animado. Mas eu não sei. Já leu a Bíblia? Eu não tenho forças. Mas não precisa ter força, ela é leve. Você põe no colo, abre uma página, lê ela. Lê em voz alta, para memorizar. Você sabe que tem a versão já com áudio? Se você não aguenta ler, aperta o play. No princípio criou Deus os céus e a terra. E tem uma musiquinha como essa que está tocando no fundo aí. Ela é terapêutica, tem gente que dorme. Nossa, eu começo a ler a Bíblia, eu entro num sono profundo. Pelo menos não está falando besteira, não está reclamando. Está dormindo no espírito, né? Está renovando. E deixa o Cid Moreira falar lá no fundo. Ele vai falando. Mas a palavra de Deus tem que entrar dentro da gente. Amém ou não amém? Porque eu leio a Bíblia está dizendo: você foi chamado por cabeça e não por cauda. O meu Espírito habita dentro de você. Atos dos Apóstolos diz que agora eu sou casa e morada do Espírito Santo de Deus. Dá licença, gente. Dá licença, eu estar em Jesus hoje e me achar que eu não posso, dá licença, porque a Bíblia diz que eu sou templo do Espírito Santo. A gente chama isso aqui de igreja, isso aqui é prédio, é casa de oração. Agora igreja, bate aqui assim, ó. Você é igreja. O Espírito de Deus habita dentro de você. Sabe, aquele mesmo Espírito que ressuscitou os mortos, é o mesmo Espírito que está dentro de você. O mesmo Espírito que trouxe Jesus da morte, é o mesmo Espírito que está dentro de você. O mesmo Espírito que transformou água em vinho, é o que está dentro de você. Nós somos parte do corpo, em que Cristo é o cabeça. Então como é que você vai lutar pela sua família desanimado? Estou desanimado. Não, acha. Acende a luz e procura. Não é que você perdeu o ânimo, você tem que achar ele. Mas eu perdi a coragem. Varre a casa que você vai encontrar. A Bíblia diz que aquela parábola das dracmas perdidas, a mulher não perdeu o talento fora, perdeu dentro. Vou repetir, a mulher que perdeu as dracmas lá, que ela tinha os talentos, 10 dracmas e perdeu uma, a Bíblia diz que ela não perdeu na rua, ela não perdeu na casa da vizinha, ela perdeu dentro da sua casa. Ou seja, as coisas que Deus confiou estão dentro de nós, e se perdemos, continua aí dentro. Nós só temos que procurar. Nós só temos que acreditar que temos que diligentemente fazer uma varredura, e nós vamos encontrar. Porque Deus confiou a nós algo que nós vamos ainda destravando conforme a nossa caminhada. Amém? Queridos, andar a segunda milha exige de nós uma coisa chamada saia da zona de conforto. Tem gente que já diz assim: eu não vou arrumar sarna para me coçar. Já ouviu essa expressão? Você já usou essa expressão? Não vou nem me meter nisso porque eu não quero me incomodar. E eu quero que você se incomode. Porque você arrumar um quarto bagunçado te incomoda. Você vai descobrir que tem coisa ali que está lá e você não usa mais. Você tem que dar para alguém ou jogar fora. Quando a gente sai da zona do conforto, nós estamos dizendo para Deus: eu não quero viver a mesma coisa todo dia, eu quero ir além.
aos profetas do Senhor aí, ó. Depois você não sabe que eles chegam elétricos em casa. Tá aí, ó. Estou falando, os nossos filhos vão ser cheios do Espírito Santo. Eles vão sair da igreja falando em línguas estranhas. Eles vão revolucionar em nome de Jesus. Isso mexe comigo, irmão. Você não tem noção. Você acha que eu viajo mesmo. Me queima por dentro. Só Jesus sabe. Deus me deu um projeto de uma igreja de criança. E esse projeto nós vamos fazer nessa casa aqui. Você vai ver as crianças pregando o evangelho. Nós vamos ter um culto em que elas vão pregar a palavra de Deus. Vão ministrar unção sobre nós. Vão ministrar adoração. Vão profetizar sobre a igreja. Aí você vai dizer, pode uma criança desse tamanho? Eu digo, pode. Porque elas estão, sabe, entendendo que não há limites. Não existe impossível para elas. Elas acreditam firmemente que elas estão conectadas com o Rei. E o Senhor flui através delas. Querido, sair da zona de conforto, sabe, é não se permitir viver a mesma coisa. O que você faz a semana inteira igual? Diz para mim. Que hora você levanta para ir trabalhar? Qual é o teu ritual? Cada um tem o seu. Vai para o trabalho, vai na igreja, senta no mesmo lugar. Começa aí já. Já vou confrontar vocês. Comprou a cadeira? É sua? Está marcado o seu nome aí? Olha embaixo dela para ver se está teu nome. É capaz de achar uns chicletes aí embaixo, mas o teu nome não vai estar. Mas senta no mesmo lugar, né, pastor Rogério? A cadeira é sua, tudo bem, essa é mesmo. Essa você pode falar que é sua porque é. Senta no mesmo lugar. Vai a mesma coisa todo dia e depois fala assim, eu não sei, minha vida perdeu sentido. Mas vai ter sentido fazer a mesma coisa igual todo dia? Mas a minha vida é boa, não quero mexer para não ficar ruim. Meu irmão, você tem que olhar que aquilo que está bom pode ser melhorado. Você carrega um espírito de excelência na sua vida. Está entendendo isso? Então sair da zona do conforto é se permitir a viver o novo de Deus, é se permitir dar um passo a mais, é se permitir ousar em acreditar em algo novo, é se permitir, sabe, se conectar com as coisas do céu, é se permitir a estabelecer um network diferente nos seus relacionamentos, é entender que riscar alguns nomes da sua agenda, ou deletar alguns nomes da sua agenda, não vai te matar, não vai te destruir, pelo contrário, vai te abrir a oportunidade de conhecer homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas cheias do Espírito Santo, que vão acrescentar na sua vida. Mas as pessoas vão dizer, agora que você foi para essa igreja, você ficou doido. Fiquei doido, fiquei fora de mim mesmo, nunca mais eu voltei a ser o mesmo. Eu não voltei, você não vai voltar. Sair da zona de conforto é entender o seguinte: por que viver a mesma coisa agora? Semana que vem, o mês que vem, se a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor se renova todas as manhãs. E quando fala de se renovar, está dizendo, ela vai acontecer hoje de um jeito, amanhã ela vai acontecer de novo, de outro jeito, depois de outro jeito. Há um renovo. E sabe o que quer dizer o renovo? Algo que traz alegria dentro de nós, algo que dá motivação, algo que dá esperança, algo que dá aquele elevadorzinho na barriga, sabe? É aquele negócio que você sente que tem um elevador subindo, descendo, um frio na barriga, um suor na palma da mão. Irmãos, você pode achar que não, mas a minha mão está suada. Todo culto que eu vou pregar, eu sinto o elevador dentro de mim, eu sinto as minhas mãos suando. Por quê? Porque isso aqui para mim não é novidade, sabe, é uma rotina. Isso sim é uma novidade de vida. Toda vez, todo domingo, toda experiência, toda palavra é algo novo de Deus na minha vida. Então eu saio desse lugar e eu não consigo dormir, porque eu fico eletrizado com o que Deus ministrou no meu coração. Sabe, isso me faz acreditar que as coisas podem ser novas todos os dias. Teu casamento, teu trabalho, teu ministério. Simplesmente sair da zona do conforto é você realmente entender que Deus tem coisas grandes para a sua vida. Quem não arrisca, não petisca.
Eu estou com medo, não sei se eu devo. Se é para o bem, deve. Se é para o errado, salta fora. Se é para acrescentar e glorificar o nome de Deus, está certo. Se é para envergonhar o nome, salta fora. Agora eu estou com medo de viver uma promessa de Deus, eu estou com medo de dizer sim para Jesus, eu estou com medo de investir em coisas que de fato vão glorificar ao Senhor na minha vida. Isso você não pode ter medo, você tem que ter a iniciativa. Pastor, está tão bom a minha vida, tem uma notícia para te dar, vai ficar melhor. Só depende de você. Depende de você ousar e acreditar, sabe, se movimente. O reino de Deus é um reino em movimento. Sabe, queridos, eu falo das cadeiras de sentar no mesmo lugar, é claro, uma brincadeira, fique à vontade. Você está em casa, eu sento no lugar da mesa, né, que se paga a conta. Eu sei, eu venho de uma geração que a coxa de frango era sempre do mais velho. Eu aprendi a comer, sabe, as costelas de frango desde criança. Porque o menor da casa ia sobrar o quê? Peito não sobrava. Coxa, sobrecoxa, esqueça. O frango deveria vir pelo menos com umas 4 daquela. Eu, como menor, sempre ficava com a parte final. O que sobrava? Sambiquira, costela de frango, e é o que tinha para hoje, jovem. Aí quando você cresce, fala assim, nunca mais eu como isso. Volta e meia a gente tem umas recaídas, né? Mas o que o Senhor me ensina? Que as coisas estão mudando e o Senhor está dizendo, você vai ficar parado? Eu tenho coisas para fazer na sua vida, você vai ficar esperando ou vai se movimentar? Ou vai tomar decisões? Ou vai se comprometer com o que de fato vai fazer com que haja uma mudança na sua história? Sabe, queridos, nós precisamos acreditar naquilo que nós carregamos. Nós precisamos acreditar que o Espírito de Deus está sobre nós. Nós precisamos acreditar que somos igreja do Senhor. Você não é só igreja aqui dentro, você é igreja onde você estiver. O Espírito Santo de Deus está com você 24 horas por dia. Sabia disso? Você pode ser cheio do Espírito Santo de Deus como você é cheio na igreja. Você pode adorar ao Senhor como você adora aqui no culto. Você pode cantar, você pode, sabe, se expressar, você pode chorar, você pode queimar por dentro. Por que você pode? Porque você não está vivendo o normal, você está saindo de um ambiente que tudo é igual todos os dias. No Senhor é novidade de vida. É maravilhoso isso. Porque se tem uma coisa que não é chata, é o reino de Deus, é o Evangelho de Cristo. É estar na presença do Senhor. Quando um cristão fala assim, pastor, eu estou meio, sabe, a mesma coisa, eu já sei que ele não ora, ele não lê a Bíblia e ele não queima na presença do Senhor. Por isso que ele está achando que está tudo chato. Agora, queima todo dia. Chapa o coco todo dia na presença de Deus. Eu duvido que você vai dizer assim, nossa, ser crente é uma coisa chata, hein? Minha vida parece que ficou a mesma coisa todo dia. Não, Deus sempre vem surpreendendo, estabelecendo, fazendo. E às vezes Deus fala assim, está sossegado, né? Espera um pouquinho que eu vou arrumar um negócio para você bem bom. Tira você do sossego e te bota no meio da batalha. Fala, se vira, você consegue. Daqui a pouco eu volto para ver como é que você está. E a gente fica lá naquele fogo cruzado e a gente não sabe, meu Deus, que luta, o que é isso? Aí ele fica doido porque a gente estava tão sossegado, nossa, estava tudo tão bem, pastor. De repente virou de ponta cabeça. O Senhor falou, estava muito acostumado, começou a engordar, estava dormindo sentado, então vamos agitar as coisas, porque o anjo vai descer, a água vai agitar e o primeiro que mergulhar é curado. Então quando você sabe que o anjo pode descer a qualquer momento, você dorme ou fica acordado? Você fica de olho no movimento das águas. E então o que eu quero te dizer, querido, quando você está vivendo algo que Deus está estabelecendo, você está em contínuo movimento, você está em batalha, mas você não para. Você está confrontando, está vencendo, está aprendendo a ser melhor. O que eu ouvi de sexta-feira para cá, foi vários homens dizendo assim, pastor, eu aprendi como ser melhor diante do problema. Eu aprendi, sabe, que a história do meu passado não pode marcar o meu presente, não pode definir o meu futuro. Olha que lindo isso, gente.
Saber que o que passou, sabe, não pode me afetar o resto da minha vida. Eu nunca vou conseguir vencer, prevalecer, porque a minha vida, sabe, os meus pais, os meus avós, a geração passada detonou com o meu futuro. Não, nós estamos em Jesus hoje. Então todo aquele ciclo de dor e sofrimento está ali como modelo. Quer repetir a história ou quer viver algo novo? Quer viver o passado ou quer experimentar o que eu tenho para a sua vida agora? E então você entende, o Senhor está dizendo: se movimenta, não fica no mesmo lugar, não se aquieta com as coisas, não se acostuma com o que é bom, porque tem coisa melhor por vir. Não fique naquela medida de satisfeito. Você tem que ser grato. Agora, satisfeito, eu digo para você, não fica não. Você tem que ter vontade, tem que ter fome, tem que ter sede, tem que ter brilho nos olhos, tem que ter sangue nos olhos todos os dias, porque a vitória não é dada para aqueles que estão conformados, a vitória é dada para aqueles que são gratos, mas querem mais de Deus, porque há mais do Espírito de Deus para nós. Nós precisamos entender, queridos, que se os nossos cabelos estão embranquecendo, se nós estamos olhando a vida numa perspectiva de menos tempo, ou que as coisas estão se findando, eu quero dizer, eu não entro nessa não, nem eu e nem a pastora Cândida. Ah, não, já virou a curva da esperança. Não, depois da curva tem uma reta. Ninguém te falou isso não? Dá para botar 140, 160, tranquilinho, retona assim, ó. E tem gente que fala assim, depois daquela curva acabou. Não, acabou não, irmãos, é aí que começa. É aí que Deus começa a fazer com que os velhos tenham sonhos. Você vai ver nesse avivamento que Deus vai fazer com os nossos amados, que pegaram um facãozinho e abriram a estrada para a gente passar em alta velocidade hoje. Você vai ver esses homens, essas mulheres, essas senhoras, as vovós, que todo mundo acha, ei, tadinha, essa tem que levar, tem que trazer. Elas vão sonhar com coisas vindas do céu, e você vai dizer, quem te falou isso? Deus me mostrou em sonho, Deus falou comigo, sabe, eu me sinto viva, eu me sinto renovada, eu vou realizar coisas, eu vou estabelecer, porque quem sonha, ele acredita, ele começa a falar de coisas impossíveis, ele reage e age de forma diferente. Esse é o poder de Deus para esses dias que estão chegando. Você crê nisso? Então diga amém. Sabe, queridos, outra coisa que eu quero para nós finalizarmos aqui. Quando você se dispõe a estar em movimento, Deus nunca vai te deixar quieto. Porque o movimento na minha vida e na sua vida vai nos levar a lugares que nós temos que confrontar e tomar aquilo que é nosso. O povo sai do deserto, do Egito, caminha no deserto, manda os espias para a terra prometida. 12 homens entram, contemplam a terra, voltam com provas reais e vivas que a terra existia e que era infinitamente melhor do que eles entenderam. Ou seja, a promessa de Deus era recalcada, sacudida e transbordante. 2 homens, você sabe, Josué e Caleb falaram, olha, a terra é gloriosa. Mas 10 homens dizem assim, mas já tem gente morando lá. Tem gigantes. Tem um povo sanguinário morando lá. Tem gente que já se apossou da terra. Sabe o que a multidão fez? Por isso que eu digo, e vou repetir aqui, se tu andar pela cabeça dos outros, você está perdido. Você não é a maioria, você é ímpar nesta geração. Está entendendo isso? Pastor, mas eu penso diferente. Excelente, excelente. Pastor, eu não acredito, as pessoas ficam falando, mas eu tenho uma expectativa. Isso, você tem uma expectativa. Você tem que pensar diferente da multidão. Porque só quem pensa diferente da multidão pode dar direção para a multidão. Quando os 10 espias falaram do que tinha lá dentro da terra, a multidão se arrependeu de ter saído do lugar de escravidão. Queriam voltar a ter salário de novo. E foi onde Josué e Caleb disse, gente, quem nos prometeu essa terra não foi Moisés, foi o Senhor. Essa terra é nossa por direito, por herança, é nossa. Eu não sei vocês, mas eu vou subir com muito ânimo, e eu vou entrar nessa terra e vou tomar porque ela é minha, e o Senhor vai me dar a vitória. Sabe o que significa isso, né, queridos? Que quando você quer vencer,
Você precisa entender que você vai precisar se movimentar, e Deus vai te colocar exatamente nos lugares que você vai prevalecer. Você vai ter que lutar por aquilo que é seu. Você vai ter que tomar aquilo que é seu. Não bastando isso, você vai ter que enxotar quem está tentando tomar o que é seu. Você não tem que conviver com os invasores. Já tinha invasor naquela época, irmãos, aqueles caras da bandeirinha lá. Pegou, né? Tá. Chegaram lá, tinha bastante bandeirinha fincada lá. Barraquinha armada. Agora aqui é nosso. Aí Deus dá a Josué e Caleb a disposição de confrontar. E eu vou te dizer uma coisa: não reclame do que você não tem. Invista para conquistar aquilo que é seu. Porque tem gente, mesmo sabendo que aquilo te pertence, ele vai tentar lá fincar uma bandeirinha e tomar posse. Eu quero te dizer, tem gente que está na vaga do emprego que não é dele, é sua. Aí você está todo choroso porque a pessoa se deu bem e ele tomou o seu lugar na empresa. Não tomou, não. Ele está de enxerido porque a promessa não é para ele, a promessa é para você. Mas enquanto você está aceitando passivamente, você está permitindo que ele permaneça lá e você não se posiciona. Eu vou lhe dizer, Davi, ele não venceu guerra dentro do palácio. Davi não confrontou seus inimigos de dentro do palácio. Foi no meio dos campos de guerra, foi no meio das batalhas que o Senhor se manifestou poderosamente e deu grandes vitórias a ele. Sabe o que nós temos que entender, queridos? Que aonde nós estamos, Deus está conosco. Aonde nós nos metemos, Deus se mete junto com a gente. Aleluia! Deus está pronto para uma briga, mas nós estamos querendo paz. Você sabia que Ele é o Senhor da guerra? Não, pastor, mas crente não pode brigar. Meu Deus do céu. Como diz um bom lagiano que eu sou, homem do céu. Como que não pode brigar? Você não pode fazer vergonheira, você não dando soco na rua. Não, o senhor não falou que eu tenho que brigar? Não é dessa briga que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de você tomar o teu lugar e se mete nas coisas e encara o problema, sabe? E entenda que você não está sozinho na tua batalha, que você não está ali de enxerido, você não é o que está invadindo as terras, essas terras são suas. Esse inimigo tomou o teu lugar, porque ele entendeu que ele não tem nada, então ele precisa tomar o que ele não tem, mas você tem, então você só tem que tomar por direito a sua posição. Entra, confronta, desafia, se posiciona, e você vai ver Deus operando na sua história. Eu duvido, queridos, eu queria ver um dia, isso nunca vai acontecer, alguém que não tenha promessa de Deus se manter no lugar de promessa. Só aquele que carrega a palavra de Deus. Deus, quando disse eu vou fazer, então o inimigo vai tentar entrar. Ele entra para ver se a gente desiste. Tem muita gente que desiste, mas eu quero te dizer, os teus despojos, as tuas bênçãos, o teu reconhecimento não está dentro de casa, não está em viver acomodado. Entra na guerra, entra na batalha, toma aquilo que é seu. Porque o poder de Deus se manifesta quando há, sabe, em nós a disposição, quando há em nós, sabe, o entendimento. Eu preciso estar ali, eu não quero, mas eu preciso. Quanta gente já perdeu família, perdeu negócios lucrativos, parcerias, ministério, porque alguém se levantou. Irmãos, eu vou te dizer, você está dentro da igreja, continua vigiando. Tu na igreja todo mundo é bom. Não, o diabo também vai na igreja. Ele quer ficar crente, mas não consegue. Você tem que cuidar, você tem que vigiar, porque às vezes o inimigo usa alguém de dentro. Sabe o que Davi disse? Me preparei para os piores inimigos lá fora, mal esperava que meu adversário estava do meu lado. De dentro da sua casa veio a sua maior vergonha, a sua maior derrota. Então o que eu quero te dizer, querido, que Deus te deu uma palavra, e você não foi chamado para fazer o que todo mundo faz, você foi chamado para viver o sobrenatural de Deus. Se coloque em pé em nome de Jesus. Deus está falando comigo aqui, ó.
Eu não sei se faz sentido para você, mas eu vou dizer. Ele está dizendo que Deus vai mudar a posição de muitas pessoas aqui no lugar de trabalho. Tem gente saindo da posição de ser liderado para liderar. Deus vai fazer um rebuliço acontecer. Sabe aquele cantinho de favor que você mora? Deus vai te dar. Você não vai ficar mais dependendo do favor dos outros, porque aquilo lá sempre foi seu. E Deus vai quebrar todo ciclo de vergonha na sua vida. Deus vai começar a estabelecer coisas neste tempo. Eu vejo o rompimento, eu vejo o machado descendo sabe aquelas cordas, eu não sei, tem alguns navios que são presos com umas cordas grossas. Eu vejo o machado cortando aquela corda, e é um corte preciso. Deus vai quebrar prisões. Tem famílias inteiras aqui que serão libertas de um ciclo de décadas. Eu vejo Deus cortando isso como se corta um cordão umbilical, tornando partes diferentes, dando uma identidade diferente. Deus vai começar a mudar a sua sorte. Deus vai começar a mudar os ambientes em que você estava acostumado a viver. O Senhor está cortando um ciclo de limitação na sua geração. O Espírito de Deus falou comigo fortemente, dizendo que um ciclo de limitação de uma história de vida será rompida na sua geração, nos seus dias. Eu não sei qual é a história da sua família, mas eu quero te dizer que ela não governa mais sobre ti. Há um espírito de renovo chegando sobre ti. Porque todas estas mazelas do passado, ainda elas estavam dominando áreas, mas o Senhor está cortando isso hoje. Você vai sentir um peso saindo das costas. Você vai sentir que a sua mente, ela vai fluir em pensamentos. Você vai ter uma renovação de pensamentos, uma visão diferente da vida. Essas coisas estão vindo sobre nós nesta noite, porque existem pessoas que foram chamadas para conduzirem outras a lugares de vitória, em lugares de ambientes, sabem que verdadeiramente as pessoas não precisarão ouvir que você é servo de Deus, eles verão na sua vida a manifestação do céu. Estas coisas começam a ser quebradas, o Senhor começa a tirar todas as coisas que antes estavam simplesmente impregnadas na tua vida, e o Senhor vai te colocar em lugares, você vai começar a se sentir, inquieto, sabe aquela mansidão passiva, aquela mansidão, que você estava vivendo, olhando, não está feliz, mas é assim mesmo. Dentro de você está cortado esta imposição, esta condição de você não reagir para que haja uma mudança e uma intervenção de Deus. Deus vai começar a colocar palavras na tua boca. Deus vai começar a te dar estratégias, Deus vai te dar códigos nesta noite. O Senhor começa a entregar chaves que abrirão portas. Eu disse isso no início da pregação, que o Senhor daria códigos, e esses códigos não se dá a outros, é para pessoas específicas. Porque quando Jacó enganou o pai e pediu a bênção, e o pai abençoou ele, depois chegou Esaú, tempo depois, disse: pai, eu vim buscar a sua bênção. Ele disse: quem é você? Sou Esaú, seu filho primogênito. Ele disse: mas eu já abençoei. Não, mas eu cheguei agora, eu preparei a caça, está aqui o guisado.
Não, meu filho, você não entendeu. Eu já abençoei. Eu não tenho como voltar atrás. Eu não tenho como mudar a bênção. Porque junto da bênção tinha um código que é dado a uma única pessoa, que se repassa na transição de cajado e de autoridade. E essa bênção tinha sido dada a Jacó. Eu sempre pensei, por que ele não orou e abençoou? Disse assim, ele mentiu, me enganou, então eu arranco no mundo espiritual e eu dou para você. Porque a bênção era simplesmente um protocolo do homem, mas na bênção era entregue o código do céu, na bênção que o Pai estava entregando. E não eram as bênçãos, não eram os códigos, era um código. Então eu sei que Deus está entregando códigos específicos. Ah, mas tem o meu irmão. O seu irmão não está aqui, você está aqui. Ah, mas eu sou o mais novo da minha casa. É com você que Deus vai começar a reforma. Mas eu sou o que menos tem, não tem problema. O Senhor vai te dar a força de 300 homens e você vai prevalecer. São códigos. Você crê nisso? Levante suas mãos neste momento.